E aí? Olha, no universo dos bancos brasileiros é muito fácil a gente se perder, né? Banco múltiplo, banco médio, banco digital. Afinal, o que tudo isso quer dizer? Parece uma sopa de letrinhas, mas calma, a gente vai desvendar esse mistério juntos e entender o que de fato está por trás de cada um desses nomes. Pensa bem, a gente vê esses nomes por toda parte, todos os dias. Itaú, Nubank, Banco Pan, mas qual é a real diferença entre eles? O que separa um gigante como Itaú de um inovador como Nubank ou de um especialista como o Banco Pan? Essa é a pergunta que a gente vai responder agora. Então, o nosso objetivo aqui é bem simples, tá? É desvendar de vez os três principais tipos de bancos que a gente tem aqui no Brasil. No final dessa nossa conversa, vai ficar tudo muito claro, onde cada um se encaixa nesse grande quebra-cabeça financeiro do país. Bora começar então pelos mais famosos, né? Aqueles que a gente vê em praticamente toda a esquina. Os gigantes tradicionais. Olha só, a definição formal de um banco múltiplo já entrega o jogo. Pensa neles como um verdadeiro supermercado financeiro. A lei aqui no Brasil exige que eles tenham pelo menos duas carteiras, sabe? Tipo, uma comercial e uma de investimentos. E é isso que faz deles super completos. Tá, mas e na prática? O que isso quer dizer? Quer dizer que eles oferecem de tudo um pouco. É conta corrente, poupança, tudo quanto é tipo de empréstimo, investimentos. E a grande marca registrada deles, claro, é a presença física, né? Aquelas agências espalhadas pelo Brasil inteiro. E quando a gente fala dos exemplos, bom, são exatamente aqueles que vêm à mente primeiro, né? Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, não tem erro. São os verdadeiros pilares do nosso sistema bancário. Ok, agora a gente vai para o segundo tipo, que joga um jogo bem diferente. Se os bancos múltiplos são os generalistas, que fazem de tudo, esses aqui são os especialistas. Então, o banco médio, ele não tenta abraçar o mundo, sabe? Muito pelo contrário. Ele escolhe um nicho, um campo de batalha bem específico e foca totalmente ali. Pode ser, por exemplo, crédito só para pequenas empresas, ou financiamento para um setor da indústria. Eles miram num alvo bem definido. Então, o ponto-chave é esse. É uma troca. Eles abrem mão daquela abrangência toda em troca de especialização. O resultado? Geralmente um atendimento mais focado. Mas, por outro lado, a presença física é bem menor, com pouquíssimas agências ou às vezes nenhuma para o público geral. O Banco Pan é um exemplo clássico disso, super focado em alguns tipos de crédito. E olha que interessante, para a gente ver como o mercado é dinâmico. O Banco Inter, ele começou exatamente assim, como um banco médio, só depois que ele se reinventou e, pum, cresceu absurdamente para se tornar um dos gigantes digitais que a gente conhece hoje. E agora, chegamos ao terceiro e, talvez, o mais moderno personagem dessa nossa história. São eles os desafiantes digitais. Aqueles que chegaram para mudar completamente as regras do jogo, usando a tecnologia como principal arma. Aqui a definição é simples e direta. A operação é toda 100% online. Não existe agência física. Tudo, absolutamente tudo, acontece na palma da mão, dentro de um aplicativo. A grande promessa deles é essa: conveniência total e, claro, custos bem mais baixos. Mas afinal, o que atrai tanta gente para eles? Bom, são basicamente três pilares. O primeiro, óbvio, é a conveniência de resolver a vida pelo celular. O segundo é o bolso. Como eles não têm aquele custo gigantesco de manter agências, conseguem repassar essa economia em forma de taxas baixinhas ou até taxa zero. E o terceiro é a aposta total em tecnologia e numa experiência para o cliente que seja simples, rápida e agradável. E os exemplos aqui todo mundo conhece, né? Nubank, que foi quem meio que começou essa revolução toda, o próprio Banco Inter, que a gente já falou depois da grande virada de chave dele, e o C6 Bank, são exemplos perfeitos desse novo modelo. Beleza. Agora que a gente já conheceu cada um dos jogadores, chegou a hora do tira-teima. Vamos colocar todos eles lado a lado para a comparação final. Olha só, colocando todo mundo junto, as diferenças saltam aos olhos. De um lado, os bancos múltiplos com aquele portfólio completão de serviços e agências para todo lado, mirando num público bem geral. Aí vem os médios, que fazem o contrário, trocam essa amplitude para um serviço super focado em nichos, com quase nenhuma agência. E por último, os digitais, 100% online, zero agências e com o foco total em quem busca praticidade e custo baixo. Fica muito claro o toma lá da cá de cada modelo. Ok, com tudo isso na mesa, a pergunta agora muda. Não é mais o que cada um é, mas sim, qual deles faz mais sentido para cada perfil de pessoa. No fim das contas, a escolha geralmente cai nesse dilema clássico. De um lado, a gente tem a robustez, a segurança, aquele portfólio completo de um banco tradicional. Do outro, a agilidade, a inovação e os custos lá embaixo de um banco digital. E olha, não tem resposta certa ou errada aqui.
tem a resposta que se encaixa melhor nas necessidades de cada. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu bancos médios virando digitais, viu os bancões tradicionais correndo para se digitalizar também. A linha que separa esses modelos está ficando cada vez mais borrada. Então, a pergunta que fica no ar é: e agora? O que vem pela frente? Como é que a tecnologia vai continuar transformando a nossa relação com o dinheiro? Fica aí, para a gente pensar.